Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Pleiadianos e ao programa Mitologar, nosso encontro semanal, onde nós discutimos sobre mitologia à luz da filosofia, psicologia, história, sociologia, antropologia, tentando explicar os comportamentos da sociedade humana no tempo moderno através dos mitos. Nós estamos falando sobre mitologia egípcia, passamos pela mitologia grega e agora nós vamos falar sobre a tríade divina dos deuses egípcios. Mais especificamente, estamos falando de Osíris, Horus e Ísis. Novamente, sejam bem-vindos ao nosso programa e ao canal Pleiadianos. Bem, Osíris é o deus do julgamento, do além e da vegetação, sendo considerado um dos mais importantes e populares da mitologia egípcia. A celebração geralmente ocorria anualmente por volta de 2000 anos a.C., as quais eram promovidas em festivais que marcavam todo o ciclo da vida, do nascimento à morte, do renascimento, além da bênção e da fertilidade. Também é chamado de Usir ou Auzar. Osíris está relacionado com a vida no além, pois a ele foi atribuído o trabalho de julgar os mortos. Para isso, o rei da ressurreição pesava o coração de cada um. Esse processo era chamado de psicostasia e acontecia na sala das duas verdades. Assim, segundo o resultado obtido, ele decidia o destino das pessoas. Esse processo de pesar, o coração da pessoa quando morre, geralmente coloca sobre o contrapeso do coração. O contrapeso é a pena de nut. Se a pena pender, significa que a pessoa ela era justa, foi justa. Se o coração pender, ele foi ruim em vida. Também é cultuado como deus da agricultura, porque esse processo também implica na morte e renascimento da vida. Após a colheita, os campos experimentam o vazio até que sejam novamente semeados para ser produzido novamente. Osíris, portanto, simboliza o renascimento, a ressurreição, a justiça e a fertilidade. Ora, se ele é o Deus dos vivos e dos mortos, óbvio que tudo que diz respeito à vida, morte, nascimento, renascimento está atrelado ao Osíris. Se nós fôssemos levarmos hoje ao pé da letra no mundo moderno, quantas coisas passam da vida para a morte e da morte para a vida novamente? Temos várias coisas que acontecem na nossa vida que passam por esse processo. Se nós hoje temos o conceito de ciência por detrás de todo esse processo, lá atrás era considerado algo divino, uma vontade divina que regia essas coisas, no caso atribuído a Osíris. Bom, as representações de Osíris, ele é um rei mumificado com barba e a cabeça adornada com uma coroa, a pele é esverdeada ou preta, como forma de indicar que está de fato morto. Suas figuras datavam do Novo Reino, período de 1539 a 1075 a.C., e o revelam de braços sobre o peito, segurando em cada uma das mãos o cajado e o açoite. É o símbolo dos reis, o símbolo dos faraós. Bom, nós sabemos que Osíris é filho de Geb, deusa da terra, com Nut, a deusa do céu, que é a mãe dos deuses. Ela tinha 3 irmãos, Sete, deus da guerra, da violência e do caos, Neft, deusa da morte, e Íris, deusa do amor, da natureza e da magia. Sete casa-se com Neftis e Osíris com Ísis. O papel de Osíris foi de governar o Império Antigo, já que seu irmão ficou encarregado de governar o deserto. Obviamente que Sete ficou descontente com esta divisão. E aí passa a ter inveja de Osíris. Mencionamos que Osíris foi o primeiro faraó na crença egípcia, governado a terra junto de sua esposa. Ambos exerciam um governo marcado pela justiça e pela prosperidade. O poder e a influência de Osíris causavam grande inveja em seu irmão Sete, que planejou o assassinato de Osíris.
O que motivou o assassinato teria sido a traição de Néftis, esposa de Sete, que se disfarçou de Ísis para deitar-se com Osíris. Ele, acreditando que estava com sua esposa, deitou-se com Néftis, engravidando-a. Sete organizou uma armadilha para aprisionar e assassinar seu irmão, e assim aconteceu o assassinato de Osíris. Diante disso, Sete prepara uma armadilha para matar Osíris ao conseguir prendê-lo num sarcófago, e ele foi atirado ao rio Nilo. Ciente do ocorrido, Ísis, desesperada, vai atrás do corpo do marido para enterrá-lo com dignidade. Com receio de que sua irmã encontrasse o corpo, Sete dividiu o corpo de Osíris em 14 pedaços e o esparramou por todo o Egito. Com a ajuda de sua irmã Néftis, a deusa Ísis desenterrou todos os pedaços, menos o falo, ou pênis, que fora substituído por um caule vegetal. Após o ocorrido, ele é mumificado e Ísis se transforma numa ave que tem o poder de ressuscitar Osíris. Depois de ressuscitá-lo, Ísis acaba engravidando de seu marido, do qual gera Horus. Pela união sexual de ambos, que dá vida a Horus, o deus do sol nascente, que vingou a morte de seu pai, matando seu tio Sete. Assim, Horus passa a governar o Egito. Osíris, que foi ressuscitado, passa a viver e governar o submundo. Ali ele ficou responsável por julgar as pessoas, pesando seus corações. Quanto a Ísis, Ísis era considerada a mãe de todos os faraós. O culto a ela também influenciou a religiosidade de romanos e gregos. Ísis é uma divindade egípcia que tinha papel de destaque na religiosidade egípcia, assumindo um papel de protagonismo por volta do primeiro milênio a.C. Era esposa de Osíris, outro deus importante. Acredita-se que o culto a ela tenha surgido no terceiro milênio e ela era chamada pelos egípcios de Esete. O culto a Ísis aceitava a existência de sacerdotes e sacerdotisas. E os egípcios acreditavam que Ísis e seu marido Osíris eram responsáveis por dar importantes ensinamentos à humanidade. Por dentro de Ísis, é uma deusa que esteve originalmente vinculada com a religiosidade egípcia, mas tornou-se popular e que passou a fazer parte da religiosidade. Foi divindade popular em todo o Egito. Os historiadores acreditam que ela foi muito popularizada no Antigo Egito, dando a ela o status de deusa mais importante do primeiro reinado. Os egípcios acreditavam que ela era responsável pelas cheias do Nilo e que ela, junto a Osíris, teria ensinado as técnicas da agricultura para a humanidade. Os egípcios acreditavam que Ísis era a mãe de todos os faraós, considerando-a também a responsável pela manutenção da vida. Além disso, ela era considerada a protetora de marinheiros e de comerciantes, e essa crença nela fazia com que esses grupos usassem amuletos para garantir a proteção da deusa. Por que isso? Se nós pensarmos um pouquinho que no período antigo, furto, pirataria, roubo, era uma tônica, porque nós temos que entender que o Egito ele está no norte da África, numa parte onde existe deserto, como diz o mito, onde Sete governava, e o Egito, a parte fértil, por causa do rio Nilo, obviamente, que dava fertilidade para a plantação. Então, o que acontece? Esse pedaço geográfico do Egito, era óbvio que, por causa da sua abundância de alimentos, de grãos, de riquezas provindas do rio Nilo, atraía pirataria, roubo. Então a proteção à deusa Ísis, dos marinheiros, dos comerciantes, tinha sua razão. Imagina os povos que viviam no deserto e com dificuldade, provavelmente vivia muito da caça e também da pilhagem. Então dar de cara com um país próspero como o Egito, é óbvio que você vai tentar se beneficiar através de atos ilícitos. Os egípcios se referiam a Ísis como Esete, palavra no antigo idioma egípcio que significa assento. O nome Ísis é, na verdade, uma herança dos gregos. É importante pontuar que Ísis poderia ser conhecida por outros nomes na religiosidade egípcia, como Veret Kekal,
a grande mágica, em uma tradução literal, né? O nome que era usado para se referir aos poderes que a deusa tinha. Ísis é parte do que ficou conhecido como Tríade de Abidos, uma tríade de deuses egípcios formada por ela, Osíris e Horus. Ísis e Osíris eram divindades extremamente populares, onde ensinaram importantes conhecimentos para os humanos. A união deles estabeleceu o casamento como uma instituição entre a humanidade. Então nós vamos construindo um perfil místico familiar, o pai e a mãe. O pai divino, a mãe divina, o rei, aquele que governa, que administra o reinado com mão forte, com mão poderosa, vitoriosa, e a mãe, a rainha, mas também mãe, aquela que protege, aquela que cuida, aquela que cura, aquela que usa de poderes místicos ou não, dependendo da situação, para a manutenção da família. Por isso que começa a se redesenhar o arquétipo da tríade divina dentro da célula menor de uma sociedade. A menor célula de uma sociedade é pai, mãe e filho, que nós chamamos de família. Embora hoje no mundo moderno, família não é só pai, mãe e filho. Hoje é mãe e filho, pai e filho, irmãos, tio, sobrinhos, avós e netos, amigos que se juntam a viver junto, né? Vão viver junto a mesma vida. Então são famílias. Mas no Antigo Egito, a célula mínima, menor de sociedade, era o homem, a mulher e seu filho ou filhos. Portanto, essa singularidade vai se destacando e dando a seus papéis para cada pessoa de maneira destacada. Não muito diferente da nossa sociedade. Bom, agora entra o terceiro personagem, o filho, o Horus. Horus era considerado o deus do céu e protetor da realeza. Era representado como um falcão. Horus era uma divindade visto como deus dos céus. Era também considerado o mantenedor da ordem, o deus protetor da humanidade, o protetor da realeza e o patrono dos homens jovens. Além disso, os faraós egípcios consideravam a si mesmos como as encarnações desse Deus. Por quê? Nós temos que entender que aquela crença egípcia, o primeiro faraó foi Osíris. Ele foi assassinado e seu trono foi usurpado por Sete. Sete foi justiçado por Horus, no qual o destronou, o matou, fez justiça, quer dizer, justiçar, né? Fez justiça, o matou por ter assassinado o pai. E Horus senta-se no trono como legítimo herdeiro e governante do Egito. Portanto, todos os faraós são Horus. Tanto que quem assistiu os 10 Mandamentos, na novela 10 Mandamentos, todo mundo que estava ao redor do faraó se referenciavam a ele, se dirigiam a ele como o Horus vivo, né? O Horus vivo e atuante no mundo. Então, para os egípcios, os faraós, eles eram deuses, eram Horus vivo, atuante, participativo da sociedade egípcia, governando, administrando o reino e praticando as mesmas qualidades de Osíris: justiça, verdade, administração e por aí vai. Na mitologia egípcia, Horus era representado como um falcão e era apresentado como filho de Osíris e Ísis, mantendo-se escondido de Sete por anos até se tornar adulto para poder confrontar o usurpador e assassino de seu pai. O culto de Horus era muito popular na região do delta do Nilo. Esse último atributo, protetor da humanidade, estabelecia uma ligação muito forte dessa divindade com os faraós. Nós nos aproximando com a humanidade, né? Aproximar o mito do ser humano. Isso era evidenciado pelo fato de que os faraós consideravam ser encarnações desse deus. Horus era representado pelos egípcios como falcão e poderia ser chamado por outros nomes, como Eru, por exemplo. O nome Horus é originário do latim e a forma mais comum que os egípcios usavam para se referir a ele era Or, palavra aludida à posição dele como Deus nos céus.
Os egípcios acreditavam que Horus tinha um papel muito importante na manutenção da ordem e ele era um deus que também poderia ser invocado em casos de guerra. A associação de Horus com a guerra tem relação com as batalhas que ele lutou contra Sete. E aí entra a história, né, de Sete Horus. O mesmo aconteceu com Horus, que ele precisou permanecer escondido durante toda a sua infância para que Sete não o encontrasse e o matasse. Passada a sua infância, Horus pôde sair de seu esconderijo e confrontar Sete e procurar vingança. Horus denunciou Sete em um tribunal formado por 9 deuses, e na denúncia ele acusava Sete de ter usurpado o trono de seu pai. Horus exigia que o trono fosse devolvido ao verdadeiro herdeiro. Os deuses que formavam esse tribunal estavam do lado de Horus, com exceção de Ra, que considerava Horus muito novo e inexperiente para governar. Com isso, a disputa entre os dois foi travada em batalhas que se estenderam por mais de 80 anos, mas que não definiram a situação. Horus vencia os confrontos, mas Sete permanecia com o trono que havia sido de Osíris. Então, um dia Sete foi enganado por Ísis e confessou ter usurpado o trono de seu irmão. Isso fez com que Sete fosse banido para o deserto e Horus assumisse o trono que tinha sido ocupado por seu pai. Quanto à religiosidade de Horus, os sacerdotes de Horus eram todos homens. Os templos eram procurados por essas pessoas atrás de bênçãos, conselhos espirituais ou pessoas que desejavam fazer caridade. O culto a Horus era mais forte na região do delta do Nilo, local onde ele nasceu nos mitos egípcios. Além disso, muitos festivais religiosos eram realizados a Horus. A popularidade do culto a Horus fez com que chegasse na religiosidade grega, assim sendo associado como Harpócrates, o deus grego do silêncio. Como vimos, Horus é uma divindade com grande importância na religiosidade egípcia, por isso os símbolos associados a ele eram muito importantes para os egípcios. No caso de Horus, o símbolo mais associado a ele, e que é um dos mais tradicionais dentro da religiosidade, era o olho de Horus, ou o Vedjat, como todos os egípcios referiam-se a ele. Os egípcios consideravam que o olho de Horus era um importante amuleto que poderia ser utilizado como forma de proteção contra os males, mas também como forma de garantir a cura das doenças. Na religiosidade egípcia, Horus havia perdido um de seus olhos durante uma das batalhas travadas contra Sete, mas o olho teria se curado com a ajuda de Thoth, deus da lua. Os egípcios consideravam que os olhos de Horus seriam o sol e a lua, sendo que o olho ferido, que representava o símbolo, era o olho correspondente à lua. Era muito comum que o olho de Horus estivesse desenhado em templos e tumbas, sendo utilizado em rituais e em funerais. Foi um símbolo popular durante quase toda a história do Egito Antigo. Então, gente, nós começamos a entender que quando nós falamos de tríade divina, nós passamos pelo processo de formação de família, com seus papéis destacados, aonde hierarquia e hereditariedade são normas. No caso do reinado da família dos faraós, isso era muito importante porque a tradição de passar o trono do pai para o filho nada mais é do que a perpetuação das divindades no trono do Egito. Já que Horus é uma divindade e os faraós são as divindades, o faraó morria, renascia em seu filho e se assentava ao trono. Envelhecia, gerava filhos, morria, o seu sucessor sentava ao trono. Então o que acontece? A hereditariedade ela vem marcada pelo símbolo da realeza divina. Logo, na sociedade moderna, nós entendemos hereditariedade como quase que algo sagrado.
né? Herança que passa do pai para o filho, geralmente é o mais velho. Hoje eu não sei como que a sociedade, como a justiça entende hereditariedade, mas antigamente, até no período da Idade Média dos reis, quem herdava o trono era o primeiro filho, homem, mulher não, tá? Depois, com o tempo, alguns reinados aboliram isso, mas inicialmente era o homem, o primeiro filho homem, que herdava o trono. Os demais, quando não havia nenhum problema, os demais irmãos do rei eram títulos de barganha para empoderamento do império ou do poder da coroa regente. Como assim? Irmãos e irmãs eram prometidos em casamentos a outros príncipes de outros reinados, reis de outros reinados, duques, pessoas influentes da época, para manter a estabilidade política do império sobre os demais impérios. Eu vou dar um exemplo. A França e a Inglaterra sempre estiveram em guerra. Boa parte da história da França e da Inglaterra, eles sempre estiveram em pé de guerra. Sempre esteve um apontando bazuca de um para o outro. Vez por outra, precisava fazer um pouquinho, dar uma trégua. Vamos levantar a bandeira branca? Às vezes o filho do rei da França se casava com o filho do rei da Inglaterra. O filho da rei da Inglaterra casava-se com o filho do rei da França. Às vezes o rei da França casava-se com o filho da Espanha, do rei da Espanha. Então o que acontece? Esse ajuntamento, esse casamento programado, ajudava a manter a paz e a política governante. Hoje, até o século XX, meados do século XX, muitas das vezes tinham famílias que faziam isso. Pais que eram casados, eram primos. Os filhos faziam se casar com primos para manter o bem, a propriedade da família dentro da família. Não é difícil. A minha própria família passou por isso. Meus pais são primos, pra você ter uma ideia. Então, o que acontece? Além de ser meus pais, são meus primos também, segundo a hierarquia de títulos, né? Então, não era incomum os pais fazerem com que seus filhos se casassem com primas de primeiro ou segundo grau, dependendo da situação, mas mais era de primeiro grau, para manter a fortuna dentro da família. Então, o que acontece? Isso é uma herança que vem da Idade Média e que remete ao período dos antigos reis do Egito, principalmente. Por que principalmente? Porque na Europa arcaica, nós não vimos muito isso, porque o Império Romano ele teve a sua hereditariedade até um certo ponto. Depois que os generais começaram a tornar-se imperadores e começou aquela carnificina da coroa romana, que vez por outra um imperador era assassinado e entrava outro, e nem sempre era filho, e nem sempre era um parente, às vezes era um general, às vezes era um sobrinho, às vezes era um primo, às vezes era um irmão, não tinha uma certa linearidade etária, né, de hereditariedade. Já no Egito não, era passado de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho, e foi até o final do Império Egípcio. Então essa linha reta, ela acaba com seus costumes, ela chega até nós, porque os reis da Idade Média começam a praticar essa mesma postura. Primeiro, pela questão da pureza do sangue. Segundo, pela pureza da raça. Terceiro, manutenção do poder. Manter a riqueza dentro da família, dentro do poder. Então, o que acontecia? Praticamente os reinados da Europa, Espanha, Portugal, Inglaterra, Dinamarca, França, Bélgica, era quase tudo, mais ou menos quase que um parente do outro por conta disso. Por causa dessa troca de parentes entre eles, praticamente quase todo mundo era parente. E essa consanguinidade gerou doenças genéticas que pegou pesado. Só que isso chega até nós. Então não é inédito, não é novidade, se você encontrar um pai, uma mãe que foram casados e eles são primos entre si, são parentes muito próximos entre si.
Se encontrar pessoas mais novas, casados, são parentes entre si. Não é novidade, isso não é novidade. Embora no mundo moderno já caiu por terra, né? As pessoas já não estão ligando muito para isso. Mas não é novidade. Tá? Bom, todo lado do mito tem sua psicologia, né? Esse atrito também não é diferente. Bom, a principal característica que marca a história da Trindade egípcia é que vivemos em constante movimento em busca de algo. Esse algo é comida, dinheiro, felicidade, prazer, saúde, e aí vai de acordo com a necessidade. Mas muitas vezes essa busca é interrompida por qualquer tipo de situação. Aí é que entra a ação dos traços de caráter que são fundamentais para nos ensinar a lidar com cada situação da vida, seja qual ela for. Então o que acontece quando nós falamos disso? Não coceira. Aquela busca do óbvio de querer justiçar o pai e buscar o seu direito de nascença. É uma busca. Quantas buscas nós temos? A busca da Ísis em buscar os pedaços do corpo do marido para tentar trazê-lo à vida. Quantas vezes a mãe ela não vive em busca para salvar a vida do filho, para salvar a vida da família? O que você que é mãe, que é esposa, que está me vendo e ouvindo, quanto sacrifício você não faz diariamente para a manutenção da tua família? Nós estamos em busca. Você, homem, casado, com esposa e filho, quais as lutas que você faz diariamente para a manutenção da tua família? E você, filho, se estiver me ouvindo, quais são os seus objetivos, quais são as suas obrigações como filho na manutenção da família? Então nós estamos sempre em movimento. Primeiro ponto é esse, estamos sempre em busca da comida, dinheiro, felicidade, prazer, saúde, que são coisas que mantêm a célula mínima que é a família. E ela se expande para outros segmentos, claro. Portanto, é preciso ter sempre em mente alguns pontos. Tomar consciência de nossos bloqueios e de nossas couraças. Por quê? Bloqueios são aquelas coisas que nos impedem de progredir. E todo bloqueio, ele gera um escudo protetor que nós nos defendemos de qualquer problema que venha de frente com esses bloqueios. Então vem uma couraça, nós nos revestimos de uma couraça, uma carapaça, uma armadura para nos proteger dos nossos próprios bloqueios. Depois, ter ciência de nossos traços de caráter, ou seja, como funcionamos em cada situação da nossa vida. Aí nós temos os caráteres. Olha o caráter do Horus. Olha o caráter duvidoso do Sete. Olha o caráter do Horus. Olha o caráter da Ísis. Você consegue ver, eu acho que vocês conseguiram ver na história dos 4 personagens que eu contei, mas com destaque a tríade divina, que é Horus, Ísis e Osíris, os traços de personalidades dele bem definidos. Né? O caráter deles bem definidos e como eles funcionam, como eles governam a vida deles. E nós também temos os nossos próprios traços de caráter que governam a nossa vida. E nós temos que ter isso muito claro, muito vívido, muito límpido na nossa frente, porque esses caráteres, ele é construído todos os dias. Ele é lapidado todos os dias. É claro que espera-se de todo ser humano que o seu caráter seja um caráter ilibado. O que é um caráter ilibado? Limpo, puro, digno, majestoso, exemplar, bonito e por aí vai. Mas, vez por outras, podemos ainda ter caráter duvidoso pelas situações e circunstâncias desses movimentos que a vida nos faz ter. Então nós temos que tomar muito cuidado como nós nos vemos primeiro e depois como nós lançamos essa imagem para a sociedade, a começar pela a célula mínima que é a família. Por isso que existe esse problema hoje no mundo moderno, que a família ela não é mais homem, mulher e filho. Hoje são irmãos que moram juntos, hoje é pai e filho, mãe e filho, tio e sobrinho, avô e neto,
amigos que se juntam. Por quê? Porque a família já se descaracterizou. Ela perdeu o seu caráter principal. Ela continua existindo? Continua existindo. Mas aí é a questão de sobrevivência. Qual que é a sobrevivência? Ela vai se delimitar de acordo com as configurações que nós temos hoje. Que já não é mais o tradicional. Porque, infelizmente, pessoas se perderam nos seus caráteres. Né? O caráter se perdeu com o tempo. Vai saber por quais motivos houve esse abandono. E gera o que gera numa sociedade meio caotizada. Livrar-se o máximo possível das couraças e, ao mesmo tempo, amadurecer nossos traços de caráter, abandonando-os ou substituindo por outros mais saudáveis. Logo, gente, como eu falei que nosso caráter tem que ser límpido e tem que ser produtivo, ele tem que ser todo dia lapidado, esse é um trabalho para a vida toda. Por que é um trabalho para a vida toda? Não dá para nós sabermos o que vai acontecer na nossa vida 100%. Nós planejamos a nossa vida e projetamos ela para o futuro. Nós olhamos para o passado, entendemos o que aconteceu, de bom e de mal, o que nós fizemos de bom e de mal, e se bondade e maldade ele está sendo germinado, produzido no nosso presente, e ele vai gerar um fruto no futuro. Essa germinação, muitas das vezes, nós não temos condições de saber como vai ser quando nós projetamos isso para o futuro. Mas nós precisamos ter na nossa cabeça a capacidade de que as nossas características, os nossos traços de caráter que governam nosso ser, existir, sentir, pensar, ele tem que ser para o bem. E principalmente para um bem coletivo. Porque quando nós falamos, até hoje, até o presente programa, em nenhum momento você vai notar na mitologia, ela não passa pelo ser individual. Ela não passa pelo indivíduo único e que ele é, como diria no português, né, popular, o suprassumo da laranja, né? Ele é o autossuficiente. Não. É a sociedade que cresce, é a sociedade que se torna autossuficiente. É o conjunto. Então, eu costumo dizer para as pessoas assim, que como eu sou catequista, que uma igreja boa, uma boa religião, uma boa igreja, um bom pertencimento de fé, você sabe quando ela é boa, ela é verdadeira, ela é inspirada por Deus, ela é abençoada, vamos assim dizer, o Espírito Santo vive sobre ela, quando toda a comunidade cresce, toda a comunidade germina, toda a comunidade ela é esplendorada de felicidade, de alegria, pela fé que pratica. Quando uma ou outra pessoa é feliz, tem esses apontamentos, mas a instituição como um todo ela definha, é uma má fé, é uma má igreja. E isso nós podemos trazer para a sociedade. Não adianta nada a minha família ser uma família boa, linda, maravilhosa, e meu vizinho da esquerda passa fome, o meu da direita tem dificuldades, o da frente está sem trabalho, o de trás vive com saúde precária. Eu estou bem, mas diante de todo esse contexto, a sociedade que eu estou construindo é uma má sociedade. Então o que acontece? Nós temos que pensar no coletivo. Por isso que essa questão de caráter ela tem que ser vista todos os dias, porque nós não estamos falando de um ser individual, nós estamos falando de um ser em sociedade. A mitologia trata muito essa questão do ser em sociedade, mesmo porque uma pessoa sozinha não faz nada. Até para fazer coisa ruim você precisa de outra pessoa. Logo, nós vivemos em sociedade, então é o coletivo. Se é o coletivo, o caráter ele tem que desenvolver-se através do coletivo. Impedir que novos bloqueios se desenvolvam. É claro, gente, que, como eu falei, nós somos bombardeados de situações 24 horas por dia. Boas, extremamente boas, não muito boas, ruins, péssimas e aquelas que não tem nem como a gente mensurar.
Porém, entretanto, todavia, nós precisamos não deixar que essas avalanches, essas tempestades que a nossa vida, vez por outra, ela produz, faça com que nós venhamos a criar mais carapaças, mais bloqueios, mais escudos na nossa vida. Nós temos que estar desmontados, nós temos que estar livres de qualquer tipo de problema, livres de qualquer tipo de amarra, qualquer tipo de prisão. A pior prisão é aquela que você prende a si próprio de si mesmo. Tem pessoas que não têm capacidade de amar porque foram machucados. Tem pessoas que não têm capacidade de perdoar porque não foram perdoados. Tem pessoas que não sentem compaixão porque não tiveram compaixão. Então o que acontece? São situações que se você se prende dentro de si próprio, e essa prisão é a pior de todas, porque você sofre calado. Sofre quieto. Portanto, não podemos deixar bloqueios aumentar a nossa vida. Tanto que, se nós observarmos a trindade egípcia divina, eles não deixaram os seus bloqueios de momento afastarem eles de seus objetivos. Ísis, Osíris e Horus, cada um desenvolveu o seu papel independente das dificuldades e conseguiram chegar onde precisavam chegar. E nada impediu. Nós temos que aprender que a maior dificuldade é aquela que faz você se locomover. Quando você começou a se locomover, o problema vira dificuldade. Porque a palavra problema é algo como se não tivesse solução. Mas o maior problema é você não dar o primeiro passo. Você deu o primeiro passo, o problema vira dificuldade. E a dificuldade, ela é superada. Qualquer dificuldade é superada. Problema não. O problema você empurra. Empurra, joga para um lado, joga para o outro. Por quê? Porque a própria palavra problema já denota o quê? Algo sem solução. Só que não existe nada sem solução. A única coisa que nós temos hoje na nossa vida que ainda não há solução é a morte. Ninguém ressuscitou. A ciência ainda não conseguiu trazer à vida alguém que morreu. Morreu ontem, a ciência passou 24 horas, foi lá e trouxe a pessoa à vida de volta. Não. Ainda não. Esse é o único problema de fato que nós encaramos, que ainda não há solução. Mas as outras coisas, tudo tem solução. Portanto, são dificuldades que nós temos que, à luz do nosso caráter, do nosso desprendimento, da nossa capacidade de se juntar com outras pessoas, dar os braços a outras pessoas, de caráter bom, de caráter produtivo, de caráter social e a luta, e superar as dificuldades. Mesmo porque, como diz o ditado, a andorinha não faz terão sozinha. E isso é uma realidade. A Tríade não seria a Tríade sozinha. Horus não iria existir se não fosse por causa de Osíris e Ísis. E por aí vai, né? Então você vai entendendo que essa capacidade de nós estarmos juntos, convivermos juntos, andarmos juntos, pensarmos juntos, agirmos juntos, ela move a célula maior de uma sociedade. Ela transcende família. Mas começa na família. Família é tudo isso. Só que ela transcende. Por quê? Porque quando você chega na balança do julgamento e pesa a sua família com a sua sociedade, ela vai se equilibrar. Por quê? Porque a sociedade nada mais é do que uma grande família, com obrigações e direitos. Logo, não existe peso ou contrapeso que faça um ser melhor ou inferior ao outro. Elas estão equilibradas porque uma é o lado do avesso da outra, como se fossem os dois lados de uma moeda, família de um lado, sociedade do outro. Os dois lados de uma mesma moeda. Logo, nós precisamos entender que tudo que nós falamos, pensamos, sentimos, achamos e acreditamos, ela é reflexo, ela é refletida na sociedade. Por isso que nosso caráter
tem que amadurecer, tem que melhorar. Temos que ser melhores hoje do que fomos ontem e melhor amanhã do que fomos hoje. Isso também chama-se renascimento. Uma pessoa que tem consciência que precisa ser melhor todos os dias de caráter, ela renasce todos os dias. Ela renasce todos os dias. E aí, o belo da história do Osíris, né, que se torna imortal, né, o Senhor dos Mortos, é que nós nos imortalizamos pelo fato de que, no nosso renascimento de caráter todos os dias, nós vamos produzir frutos que vão ficar na vida. Vão ficar na vida das pessoas aos quais nós atingimos. E aí nós nos imortalizamos nelas. Por quê? As nossas ações de caráter bondoso, de boas coisas, de uma boa sociedade, ela gera frutos. E esses frutos sempre vão estar gerando frutos. Não importa se você desce à sepultura. Por exemplo, nós temos a Carta Constitucional de 1988, que o presidente da época da Câmara, Ulisses Guimarães, até hoje ele é ovacionado. Por quê? Porque a Carta Constitucional de 88, embora hoje ela tenha sofrido inúmeras emendas, ela é um divisor de águas. Por quê? Porque ela deu para a sociedade brasileira capacidade de ser país. Que antes de 88, muitas coisas na Constituição eram fracas, não era mencionada, não era dita, era meio nebuloso. Então, é um divisor de águas. A próxima vez que a Constituição for reescrita, por causa desse excesso de adendo, de adicionamento de leis, de correção de leis, a próxima Carta Constitucional que foi emitida, ela vai gerar um novo protagonista. E esse protagonista vai ser lembrado. E essa Carta Constitucional, assim como a nossa vida de família, de sociedade, ela tem que estar sempre revista. Por quê? Porque a sociedade muda. Se você sentar hoje com o seu avô, você que é neto, sentar com o seu avô e perguntar como que era a juventude, como que eles faziam, como que era a vida deles, a sociedade deles, quando eram jovens, e se sentar e perguntar para os seus pais como era a mesma pergunta, você vai ver que existe uma distância enorme de cultura. Coisas que eles faziam que hoje não fazem. E aí quando você vem para a sua realidade, nem as coisas que o seu avô fazia, sua avó fazia, vocês não fazem hoje, nós não fazemos hoje, e nem seus pais também não fazem. E o que nós fazemos hoje era absurdo para os seus avós e mais ou menos para os seus pais. Quando eu virar pai e mãe, os meus filhos vão ver que o que eu fazia aqui para eles é uma coisa sem valor, sem sentido. E já o que eles fazem, para mim, vai ser uma coisa abissal. Por quê? A sociedade, ela muda. E conforme ela muda, ela precisa sempre estar revendo o seu caráter. Porque a cultura muda. Hoje está na cultura digital. A cultura digital, ela implodiu o mundo. Hoje eu assisto coisas da Tailândia, do Japão, da França, da Noruega, está assistindo um seriado da Eslováquia, coisa que há uns 20 anos atrás era impossível. Era impossível, graças ao advento da tecnologia. E quando você assiste seriados e filmes desses povos, como eu assisto muito, você aprende cultura, sociedade, política, religião. Você vê um outro universo diferente do seu. E aquilo passa a pertencer a você. Porque quando você acha que alguma coisa ali é bom, é legal, você vai querer reproduzir na sua vida. Logo, essa implosão da sociedade está fazendo com que nós mesclemos as nossas culturas, nós abraçamos, absorvemos, multiplicamos, remexemos e lançamos para a sociedade. E ela está sempre em mudança. Só que essa mudança, ela é ótima, ela é benigna, ela é boa, desde que à luz de um caráter saudável, um caráter que esteja sempre em evolução. Lembre-se, a sociedade ela começa no menor do núcleo possível, que é a família. E é ali que o caráter é construído. É ali que o caráter é desenvolvido, para o bem ou para o mal. Mas é ali que começa. Então,
A tríade divina, ela nos ensina que família e sociedade são os dois lados de uma mesma moeda, em aspectos maiores e menores, mas com os mesmos efeitos, mesmos direitos, mesmos deveres, mesmas obrigações e mesmas ações e resultados. Bem, meus queridos, essa foi a tríade divina egípcia, Horus, Osíris e Ísis. Eu espero que vocês tenham gostado do programa. Até a próxima semana aqui no canal Pleiadianos, no programa Mitologar. Tchau! Nós somos a Associação SOS Felinos, onde nós dedicamos com muito amor e carinho a cuidar de 55 gatinhos que foram resgatados da rua. E através de sua inestimável ajuda, estamos conseguindo dar a esses bichinhos muito amados um lar, alimento, remédios, veterinário, além de muita atenção, cuidado e imenso amor. Se você ainda não conhece a Associação SOS Felinos, venha nos conhecer pelas redes sociais e assomar conosco neste projeto. A Associação SOS Felinos, juntos para um mundo melhor para todos.